Peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de João, capítulo 6. Quantos encontrar, digam amém. Quantos não encontrar, digam me espere. Livro de João, capítulo 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprarão pão suficiente para cada um desses, não comprarão pão suficiente para cada um que recebesse um pedaço. Verso 8. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um jovem com 5 pães de cevado e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Até aqui, amém. Senhor, nós queremos te render graças, ó Deus. Obrigado porque até aqui tem nos ajudado, Senhor Deus. Obrigado pelo seu amor e a sua misericórdia. E obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concedeu para estar na sua casa, Deus. Louvando, te adorando e sendo edificado, meu Deus, pela tua palavra e o teu Espírito, ó Deus. Continua ministrando aos nossos corações, assim como o Senhor sempre tem feito, Deus. Fala conosco essa noite, Deus. Aquele que chegou aqui triste, cabisbaixo, que saia saltitando de alegria, Deus. Aquele que chegou aqui enfermo, que saia curado, Deus. Aquele que chegou aqui com a sua fé abalada, que seja renovada, Deus. Mas não permita, Senhor, que nós possamos, ó Deus, sair da tua casa da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair renovados e cheios do seu Espírito, Deus. Essa é a nossa oração. Fala conosco essa noite, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Como nós fizemos a leitura dessa palavra, livro de João, capítulo 6, e eu particularmente tenho uma preferência pelos evangelhos. Dentro do evangelho eu gosto muito do livro de João, pela ótica que ele traz, pela forma em que ele transmite a mensagem, pela forma que ele transmite a palavra. E que se você observar com os outros livros, João parece que tem mais algumas particularidades. Ele tem uma preocupação, ele incrementa mais uma particularidade que ele consegue enxergar na mesma visão que os outros evangelistas também tiveram. Porque Mateus estava naquele local, Marcos estava naquele ambiente, exceto Lucas, mas os outros estavam lá e começaram e contemplaram esse mesmo vislumbre, esse mesmo milagre. Mas João, ele traz umas particularidades que me encantam muito. E a Bíblia ela vai narrar o texto quando ela diz que o povo começou a seguir Jesus, as pessoas começaram a procurar a Cristo, e ela é bem clara em dizer que elas procuraram a Jesus por causa dos milagres. Elas procuraram a Cristo porque Cristo poderia proporcionar a solução do seu problema. Cristo poderia resolver a dificuldade momentânea que aquele povo estava passando.
Cristo poderia resolver a situação em que um pai ou uma mãe de família estavam naquele ambiente. Sabe, se você parar para analisar, nesse momento nós também estamos dentro da casa de Deus, nós estamos nesse ambiente de adoração, nós estamos aqui testemunhando sobre aquilo que Jesus fez e faz na nossa vida, e o nosso testemunho, de uma certa forma, edifica a vida das pessoas que estão aqui assentadas, e elas começam a encher o seu coração de fé e esperança, dizendo: se Deus fez na vida dele, também pode fazer na minha. E naquele ambiente também era da mesma forma, sabe? O povo começava a correr atrás de Jesus, porque eles entendiam que Jesus poderia ser a solução do seu problema. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus levanta a sua cabeça e ele começa a olhar e enxergar e disse: olha, que multidão. Temos muitas pessoas nesse ambiente. Vamos todos se acalmar e se assentar. E a Bíblia diz que ele sobe ao monte com os seus discípulos. E aí então, ele olha para os seus discípulos e diz assim: Felipe, nós precisamos dar de comer esse povo. Jesus traz o problema para o discípulo. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, nós precisamos dar de comer esse povo. Eles não podem sair daqui dessa mesma forma. Eles passaram muito tempo me seguindo, me ouvindo, e já está tarde, e eles precisam voltar, e o caminho é deserto, então eles têm que comer para aguentar o retorno. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, eles precisam comer. Mas o que Jesus está trazendo para os discípulos não é solução, é problema. O que Jesus está trazendo para a vida dos discípulos não é uma solução, é um problema. E quem sabe na sua vida também está tendo um problema. Agora eu não sei se é um problema financeiro, não sei se é um problema espiritual, não sei se é um problema emocional. E esse é um problema que você já caminha com ele há algum tempo, você já está com ele há algum tempo, mas se você não consegue contemplar a solução diante desse problema, está aqui no primeiro, na segunda ou no terceiro passo de fé, eu não sei. Mas que assim como os discípulos estavam com Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: olha, eles precisam comer. Assim nessa noite, você chega nesse ambiente, e a única coisa que por muitas vezes na sua oração você consegue contemplar são os seus problemas. Mas aqui eu quero que você comece a indagar e comece a perceber uma coisa. Jesus olha para Felipe e disse assim: Felipe, eles precisam comer. Felipe olha para Jesus e disse: Jesus, nós só temos 200 denários. E esse dinheiro não é suficiente para que eles possam comer. Esse dinheiro não é suficiente para saciar a fome desse povo. A minha pergunta é para você nessa noite: qual tem sido a sua ótica diante do seu problema? Porque a ótica de Felipe é: olha, nós não temos problemas, nós não temos uma solução para esse problema, nós não vamos conseguir resolver, a situação é complicada, a situação é caótica, e eu não consigo ver solução para esse problema, porque a minha solução, o que eu tenho para oferecer diante desse problema, não é suficiente. E sabe, e possivelmente esse também deve ser um posicionamento seu, uma mentalidade sua, um posicionamento diante do seu problema. Você hoje deve estar aqui pensando: como é que eu vou fazer para resolver o problema que hoje a minha família enfrenta? Como é que eu vou fazer para resolver um problema que hoje eu estou enfrentando? Como é que eu vou fazer para poder me posicionar diante dessa enfermidade? E as dúvidas começam a vir, e os conflitos começam a encher o seu coração, mas a única coisa que você consegue enxergar é uma solução racional e lógica. E quando você começa a pensar por essa ótica, infelizmente, a única coisa que eu e você conseguimos chegar numa conclusão é: Senhor, as minhas condições, elas não são suficientes. Eu não consigo resolver esse problema.
eu não consigo resolver essa situação. E aí, por não conseguir resolver essa situação, as crises começam a preencher o nosso coração. A nossa fé, por muitas vezes, começa a ser abalada. E aí nós começamos a pensar esse negócio de 7 passos de fé, eu já estou no segundo, no terceiro e não deu em nada. O rapaz começou no mesmo dia ele recebeu a ligação. Então eu não posso dizer para Jesus o tempo que ele tem que agir. A única coisa que eu tenho que demonstrar para Jesus é que, independente do tempo que ele vai agir ou não, eu permaneço com a minha fé inabalável. Porque Felipe olha para Jesus e diz: nós não temos como resolver essa situação. Agora, o que eu acho interessante é que Felipe andava com Jesus. Felipe era discípulo de Jesus. Amém? Mas cutuca o irmão do seu lado assim, só de leve assim. Felipe andava com Jesus. Felipe era discípulo de Jesus, mas Felipe não conhecia a intimidade de Jesus. Felipe não conhecia Jesus intimamente. Porque eu posso andar com a pessoa, eu posso sentar na mesa da pessoa, eu posso comer a pessoa, eu posso comer com a pessoa, mas eu não consigo conhecer o coração dela se ela não abrir o coração para mim. Se eu não abrir o coração, eu não vou conseguir ter intimidade com ela. Eu não vou conseguir me relacionar com ela. Eu não vou conseguir me envolver. Porque a única coisa que eu vou conseguir ver é aquilo que ela vai querer me mostrar. Felipe está naquele ambiente, mas não conhece Jesus intimamente. Aí a Bíblia fala que há um dos discípulos que escutam o que Jesus estava falando. André chega e diz assim: Senhor, trouxe um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu para ele trazer alguém, sim ou não? Jesus pediu para alguns dos discípulos trazer alguém para tentar solucionar aquele problema, sim ou não? Mas André chega e diz assim: Senhor, eu tenho um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Só que na mesma hora em que ele traz o jovem, a Bíblia diz que ele fala assim: agora eu não sei se isso vai ser suficiente. Felipe olha e enxerga apenas a dificuldade. André chega, olha e diz assim: Jesus, eu estou trazendo a solução. Agora, como assim a solução são 5 pães e 2 peixinhos? Sabe por quê? Porque André, ele começa a entender e ele percebeu que a resolução do seu problema não está nele, mas está em Jesus. A única coisa que eu e você precisamos entender é que eu preciso trazer a minha atitude de fé diante de Jesus, porque quem vai resolver a minha situação é Jesus. Quem vai resolver o problema da sua casa é Jesus. Quem vai resolver o problema da sua empresa é Jesus. Quem vai resolver o problema da sua saúde é Jesus. Você está preocupado com a força do seu braço, você está preocupado com aquilo que você pode fazer, você está preocupado com aquilo que você pode resolver, mas nessa noite você precisa entender que quem resolve o meu e o seu problema é Jesus, através do nosso passo de fé. É através do nosso passo de fé, é através da nossa atitude, é através da nossa entrega, é através do meu relacionamento de intimidade que eu tenho que ter com Cristo. Porque como é que eu vou saber se Cristo opera ou não milagres? Como eu vou saber o que a minha atitude diante de Jesus se eu não tenho relacionamento com Ele?
Então aqui nós temos dois discípulos com óticas e com perspectivas diferentes. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual tem sido a sua ótica diante de Jesus? Qual tem sido a sua ótica diante de Cristo? Você tem chegado diante dele e tem dito para ele apenas que você tem problema e que isso não é suficiente, que você não pode resolver e que as coisas não vão mudar? Ou você vai chegar diante dele e dizer assim: Senhor, isso aqui é o meu ato de fé e a minha atitude de fé. Eu não tenho muito para oferecer, mas o pouco que eu tenho eu derramo na sua casa, porque eu sei que a única coisa que o Senhor precisa para que o meu problema seja resolvido, seja um ato de fé diante do Senhor. Sabe, Jesus não precisa das suas finanças, sabe, Jesus não precisa das nossas atitudes miraculosas. Jesus precisa de uma entrega genuína diante do seu altar. Jesus precisa que eu e você possamos confiar, assim como aquele rapaz que tinha apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. E agora o que eu acho interessante é que eu fico imaginando André dizendo assim: ei, vamos ali para levar os 5 pães e 2 peixes para Jesus. Mas eu vou levar para quê? Não, é para alimentar o povo. Ei, rapaz, é 5.000 homens, eu estou levando com 5 pães e 2 peixes. Aquele rapaz poderia dizer: não, eu não vou resolver nada, deixa isso aqui, é melhor guardar, porque eu vou ter para mim, eu vou ter para amanhã. Ele podia calcular na cabeça dele aqui, disse: aqui eu vou equacionar durante a semana, como meio pão hoje, meio pão amanhã, e aí eu vou atrás de mais. E aí ele ia se manter, porque para ele ia dar tudo certo. Ele não precisava de nada e nem de ninguém, para ele estava tudo ok. Mas ele entrega diante do altar, ele entrega diante de Jesus, e ele percebe a necessidade que as pessoas estão passando do lado. E ele percebe que ele só precisa entregar para quem vai solucionar o problema. Por muitas vezes você está procurando a solução dos seus problemas em amigos, em pessoas influentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: quem vai resolver o seu problema se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai ser a solução dos seus problemas. Ele é que vai abrir as portas. É Ele que vai trazer o milagre para a sua casa. É Ele que vai trazer o milagre para o seu relacionamento. É Ele que vai trazer a cura para a sua vida. É Ele que vai mudar a ótica e a perspectiva da sua vida. Qual discípulo tem sido você diante de Jesus? Qual tem sido a sua perspectiva diante de Jesus? E a Bíblia diz que depois que ele fez a multiplicação e todos foram alimentados, a Bíblia é bem clara e dizia assim que sobraram 12 cestos cheios de pão. Eu imagino que André depois chega e diz assim: hein, pode levar para casa agora. Se não, mas eu só... Se não, leva para casa. Distribui para o teu povo, distribui para a tua família. Distribui para o necessitado. Agora sabe por quê que sobrou aqueles 12 cestos? Assim eu imagino, assim eu creio. E que aquele menino, a Bíblia não fala se ele ficou ou não com os cestos, mas eu acredito que aquela bênção era para ele. Porque quem tem 5 pães e 2 peixes, e ele consegue ter um coração generoso para ofertar diante de 5.000 homens, imagina o que aquele rapaz não faz com 12 cestas cheias de pão. Imagine o que Deus não faz dentro da sua generosidade, sabe? Imagine o que Deus não vai fazer dentro do seu milagre. Imagine o que Deus não vai fazer com o seu coração generoso. Imagine o que Deus não vai fazer através do seu testemunho, através da sua bênção, através daquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Quando eu e você percebermos que eu só preciso confiar e colocar a minha vida diante de Deus, diante de Jesus, para que Ele possa operar o milagre dele na minha vida.